Um bom dia a todos, um feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com os irmãos. A gente planejou poder sair juntos ao impacto, só que está tendo um outro impacto aí fora, né? Está chovendo um pouquinho e a gente vem à mente aquele texto da Bíblia: os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. E a gente sabe que em algum momento nós vamos sair, vamos entregar, levar às outras pessoas a esperança que a gente tem. E eu quero também agradecer aos queridos a homenagem que os irmãos fizeram. Na semana passada eu vi o vídeo. E assim, eu nunca tinha visto desse jeito, sabe? A gente sempre vê os irmãos agradecendo e tal, mas um vídeo em que a igreja toda falou, eu não sei de quem foi a ideia, mas foi muito bom, tá? A gente gostou muito, eu mostrei para a Nígia, olha o que fizeram. E depois eu vou deixar lá na minha página, lá no meu Face. Depois vou baixar, vou botar no meu canal do YouTube também, vou copiar, eu sei que os direitos são de vocês, né? Mas a gente vai colocar ali também, porque eu achei bonito, achei muito, assim, para mim foi muito especial. Para mim a gente se sentiu amado, se sentiu agraciado por poder fazer parte da família aqui de Maria das Graças. Por ser pastor de vocês, então a gente fica feliz. Ore por nós. Ore pelo nosso ministério, ore pelos projetos que a igreja tem para a nossa região aqui. Quando eu falo igreja, associação, a gente viu aí no Provar e Verde os Calebs, a gente quer fazer os Calebs aí no início do ano, em janeiro. Já estamos praticamente em novembro, amanhã já é novembro, e aí, não sei se você tem percebido que os dias parecendo que está abreviando. Parece que o tempo está acabando, chega mesmo, passou outubro, parece que o tempo vai rápido. E logo, logo a gente vai estar aí. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, porque eu tinha preparado uma mensagem para uns 10, 15 minutinhos, foi o que a gente tinha comentado, porque era uma mensagem para impactar e a gente sair na distribuição dos livros. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que a chuva viesse de maneira bem extensa. E hoje, desde manhã, desde cedinho, 5 e pouco da manhã, estava ali lendo a Bíblia. Já sabia da mensagem, mas estava lendo mais e eu vi a chuva e falei assim, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a mensagem, porque vai chover. Não, a gente fica assim, ora para pedir para parar, mas está tanto tempo sem chuva. Senhor, o Senhor faz a obra. E aí a gente começou a ler mais algumas coisas para poder acrescentar, e eu achei algumas coisas muito importantes que eu queria compartilhar com vocês, e que o estudo da lição que vocês tiveram, que eu estava ouvindo ali, da revelação de Deus, vai nos ajudar a entender um pouquinho desse texto. Eu quero ler com vocês Coríntios 12, foi por causa desse texto de 1 Coríntios 12, os versos 6 e os versos 11, que me despertou outros 2 textos, que é propriamente a mensagem que nós vamos falar, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler o verso 6 e depois o verso 11. Mas antes, feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Está chovendo, Senhor. Estávamos e estamos preparados para falar do Teu amor, para impactar as outras pessoas. E faremos isso durante a semana, durante o dia de hoje, entregando aos nossos queridos, aos nossos vizinhos. Mas aquele impacto que faríamos nas ruas,
talvez agora, por causa da chuva, não só por causa da pandemia, a gente vai ter que colocar num momento melhor. Então, Senhor, agora abra nossa mente para compreender a mensagem, nos ajude a entender que o Senhor opera em nossas vidas e o Senhor trabalha por nós, nos ajude a também trabalharmos em resposta a este grande amor. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 12, lembre-se que a mensagem de hoje tem a ver com o objetivo de a gente sair e trabalhar para o Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, diz assim: e há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E Coríntios, verso 11, diz assim: mas há um só mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, cada um de maneira individualmente. A palavra Deus operando em tudo e o Espírito realizando todas essas coisas, essa palavra realizar e operar, eu durante a semana estudando para aquelas mensagens que eu tenho no meu canal todos os dias, a gente está falando sobre Coríntios capítulo 12, sobre os dons, é a mesma palavra, é Deus, aqui foi traduzido por operar e por realizar, né? Uma hora Deus opera tudo em todos, e no verso 11, o Espírito realiza todas essas coisas. Mas o sentido original, ele quer mais do que isso, é literalmente atuar, efetuar, Deus atuando de maneira individual na minha vida, Deus atuando de maneira individual na sua vida, Deus efetuando. Ou seja, quando eu comecei a ler, poxa, é Deus que efetua na gente, é Deus que atua, é Deus que opera, é Ele que realiza. E me veio à mente os textos que realmente a gente vai meditar hoje, que é o texto de Isaías. Me veio à mente aquele Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você já viu esse texto? Isaías 64. Abra aí, Isaías 64, e a gente vai discorrer sobre isso. Note que, acerca dos dons espirituais, a Bíblia está dizendo que Deus opera na gente. Ou seja, todos os resultados que nós fizemos para a pregação do Evangelho, para o trabalho na igreja, para as coisas dos dons espirituais, o resultado é Deus que faz. Nós somos apenas instrumentos. Quanto mais você estudar sobre Deus, quanto mais você conhecer a Deus, durante a lição aí foi falado um pouquinho da revelação de Deus, quanto mais você chegar mais próximo de Deus, mais você vai ver que o foco não é você, o foco é Ele, Deus. E que você é um instrumento. E por você ser um instrumento, isso é grande demais. É grande porque Deus está usando você. Deus poderia usar um anjo, Ele está usando você. Mas ao mesmo tempo que é grande demais isso, Deus está usando você e Ele vai, os resultados é Ele que coloca, ao mesmo tempo é o suficiente para a gente não se vangloriar, para a gente não achar que é melhor. Ou seja, quanto mais a pessoa anda com o Senhor, mais humilde ela se torna, porque mais ela reconhece que é Deus que faz. Nunca se esqueça disso. Quanto mais próximo você estiver de Deus, eu vou dizer numa linguagem que talvez a gente conheça, ou na linguagem que deveria ser assim, quanto mais santo você for, mais santo, porque a gente tem uma noção, talvez pela Idade Média e vem por aí afora, de que santo tem uma auréola, tem as asas, você é perfeito, né? Você está acima dos outros mortais, aquela santidade, aquela quase impecabilidade, quase que impecável. Não, eu não peco, sabe? A gente tem essa compreensão. E muitas vezes quando a gente fala, não, irmãos, nós somos santos, Paulo está falando para os santos, aí a gente fica, não, quem dera se a gente fosse assim. Mas
quanto mais santo você for, mais você vai perceber que depende de Deus. Quanto mais íntimo você chegar a Deus, mais íntimo mesmo, quanto mais você for, mais você vai ver que é Ele que faz. E olha só o que diz Isaías 64, porque me veio à mente, quando eu estava lendo sobre os dons do Espírito, desse texto de Isaías 64. Livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, Isaías 64, verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando você lê esse texto está dizendo para mim e para você que Deus trabalha. Não somos nós que trabalhamos, é Deus. O texto de Coríntios lá diz que Deus opera em nós, em tudo e em todos. E também diz que o Espírito Santo realiza as coisas em nós, então nós somos instrumentos. E aqueles textos lá me lembraram esse texto aqui que Isaías fala. E o sentido dele é tão profundo, porque ele fala assim, porque desde a antiguidade, você poderia traduzir no original como desde o princípio dos tempos, ou desde o princípio da criação. Não há outro Deus, não há outra divindade, não há ninguém como Ele. Por quê? Porque Ele é alguém que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu me lembro disso porque eu falei com a Nígia durante essa semana, eu falei, Nígia, olha o que eu descobri. Aí, o quê? Aí eu pedi para ela ler esse texto. Agora abra o outro, deixa o seu dedo aí, ou marca a página nesse texto, e abra lá em 1 Coríntios, agora não capítulo 12, capítulo 2. Capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Quando eu falo que eu descobri, não é porque ninguém descobriu e eu descobri, que pelo menos para mim, eu nunca vi ninguém, nenhum pastor pregando sobre isso. E assim, foi algo que me despertou bastante. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, ou para aqueles que o amam. Não é isso que está no texto? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, vou reler. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Como Paulo está falando mais o que foi, como está escrito, então ele está recitando um texto que já foi escrito. E aonde está esse texto? E eu fiquei assim, porque o texto que a gente leu de Isaías lembra o início muito igual. Pergunte desde o princípio. Ninguém ouviu, ninguém viu. Só que lá, volta para o texto, volta de novo, vai e volta, porque é assim que a gente estuda. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu. Quando você vai para Coríntios, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Paulo está recitando Isaías. Só que aqui ele diz assim, o que não penetrou no coração humano? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente aplica as coisas do céu, porque lá vai ter as mansões celestiais e tal. Não é assim que a gente normalmente aplica? Só que o texto, além de apontar para lá é o resultado final. O resultado inicial desse texto é agora.
E eu falei, Nígia, olha, você percebeu? Aí li e reli de novo. O início é o mesmo, nem os olhos viram, nem os ouvidos, não passou pelo coração. Paulo, recitando o texto, diz que Deus está preparando para aqueles que o temem. A gente nem imagina o que Deus preparou para a gente. E Isaías, ele termina o texto dizendo que é Deus trabalhando por aqueles a que nele espera. Ou seja, o preparo daquilo que a gente nem imaginou, de Paulo, é o trabalho de Isaías. Não sei se eu consigo passar para você isso agora. Vou repetir. O preparo, aquilo que Deus preparou, que a gente não sabe o que é, que a gente almeja, é o trabalho que Deus faz agora de Isaías. Que Deus é esse que trabalha por aquele a que nele espera. Entendem o que eu quero dizer? E quando eu fiquei buscando no original, essa expressão trabalha, é literalmente executa, efetua. Lembra lá dos dons do Espírito? Que Deus atua, que Deus efetua. O Espírito Santo efetua na realização dos dons, Deus opera em tudo e em todos, e aqui Isaías ele faz uma pergunta retórica, pergunta aos tempos passados, pergunta à antiguidade, o quê? Porque nunca se ouviu, nunca se viu um Deus além de ti. Esse Deus além de ti, a intenção é dizer que é um Deus que não tem ninguém igual. E de fato, o nosso Deus não há outro igual. Há outro igual ao nosso Deus? Há alguém parecido com o nosso Deus? Não tem. E Paulo coloca isso depois no Novo Testamento, mas aqui o profeta está dizendo, pergunta ao passado, pergunta aos tempos passados. Porque nunca ninguém ouviu, nunca ninguém viu um Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Essa expressão nele espera espera nele, espera ansiosamente, aguarda. Quando a gente fala assim, espera no Senhor, aguarda no Senhor, é para a gente esperar, porque normalmente quando a gente está falando espera no Senhor, é porque a pessoa está o quê? Afoita, está querendo fazer alguma coisa, calma, espera no Senhor. Eu pergunto, como cristãos estamos esperando no Senhor? A gente só está normalmente esperando no Senhor a volta dele, porque não depende da gente. Mas parece que as outras coisas religiosas, a gente não está esperando no Senhor, a gente vai o quê? Está fazendo, tem que fazer, e tem que fazer. E esse desespero que às vezes a gente tem que fazer, atropela os pés pelas mãos, e capota e vai andando. Já viu a pessoa que vai caindo, vai levantando, vai arranhando o joelho, mas vai andando? Parece que na vida cristã a gente está assim. Não, a Bíblia está dizendo o seguinte, é Ele que trabalha. Nós não. É por isso que quando Naamã foi oferecer riqueza para Eliseu, o que Eliseu disse? Não. Fica com os presentes. Não foi isso? Foi ou não foi, queridos? Porque Eliseu, por mais poderoso que fosse, por mais que soubesse que mais estavam com ele do que com Naamã, Eliseu sabia que ele era apenas um instrumento. Ele não era ninguém. Quem era ele para receber recursos, dinheiro? Não. Pode ficar para você isso. Não preciso disso. Eliseu não estava sendo orgulhoso, Eliseu não estava sendo prepotente, ele apenas sabia que quem faz o efetuar, quem faz o querer, é Deus. Nós somos instrumentos. Tiago diz assim,
Não diga, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Não é assim que diz Tiago? Diga, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus permitir, eu vou fazer. Por quê? Porque, queridos, é Deus que precisa efetuar na nossa vida. Hoje, a gente planejou ir, está aí, mas está chovendo. Vai molhar os livros, vai, sabe? A gente fica, talvez, não frustrado, mas, poxa, eu estava tão animado e tal. Mas sabe, queridos, o plano de Deus é Ele quem efetua, é Ele que age. Ele vai agir em mim e em você hoje, vai agir em mim e em você amanhã, vai agir na semana que vem. O que a gente não pode esquecer é que a gente precisa pregar e falar de Jesus. Você tem feito isso? Você tem aguardado no Senhor? Às vezes a gente dá um estudo bíblico para uma pessoa e a gente fica vendo o desenvolvimento daquela pessoa e a gente fica animado. Olha, aquela pessoa ali, ela vai se batizar. Aí chega em algum momento do estudo bíblico, de repente algum momento mais tenso, em que a pessoa diz assim, já viu aquele estudo que começa assim, voando assim, de bom? E de repente, quando estava tudo certo, engasga um negócio e aquilo que parecia estar certo, assim, não, fulano vai se batizar. Aí depois, pastor, eu pensei que fosse virar, mas aconteceu um probleminha. Aí a gente diz, pastor, talvez eu fui corrido, dei um estudo bíblico corrido, às vezes a gente fez isso. Aí a gente sempre arranja um motivo. Pode ser. A questão é que a gente precisa aprender e dizer assim, Senhor, efetua na minha vida. Haja por mim e em mim. Olha só, Deus faz o querer, o efetuar, Deus trabalha. Aí eu falei para a Nígia, comparando um texto para o outro, está vendo, olha, Deus prepara, porque Deus está preparando. Jesus, ele fala que foi para o céu preparar um lugar. Não é isso que ele diz? É Ele que está trabalhando, não é a gente. Ele só diz para a gente estar ocupado. E que os que vão se perder são justamente os que estão à toa. O meu Senhor tarde virá. Aí passa a bater nos servos e beber com os outros. Não é assim que diz a parábola? Ou seja, em vez de estar ocupado nas coisas do reino, se acomoda, porque sabe que é Deus que faz. Mas imagine, olha só, imagine a gente ir para um outro lado. Se Deus é que faz, então eu não preciso dar estudo bíblico, eu não preciso entregar livros, eu não preciso falar de Deus, é Deus que vai fazer. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. É verdade, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. A questão não é Deus querer fazer e vai fazer, porque Ele vai fazer. Ele chamou Saul para ser rei. Em algum momento Saul rejeitou a Deus. Deus escolheu outro. Concorda comigo, queridos? A Bíblia diz que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Deus escolheu? Deus escolheu? Outros. Hoje, a mensagem é para mim e para você. É para eu pregar, para eu falar. E filho, você é meu instrumento. Eu é que faço as coisas. Seja o meu instrumento. Mas se eu não quiser, se eu atrasar, se eu parar, se eu ficar perdido no meio do caminho, vai vir o quê? Vai vir outro. A obra não vai parar, Deus vai efetuar. E se não tiver homens e mulheres para pregar o evangelho, Deus envia anjos. Por que os anjos aparecem? Eles não aparecem à toa, eles não fazem o serviço à toa. A nós compete fazer a nossa parte, mas naquilo que a gente não faz, na nossa negligência, os anjos vão fazer. A questão não é Deus, a questão é a gente. Se eu e você não estivermos trabalhando, quem vai se perder não é Papai do Céu. Quem é? É a gente.
Se eu achar que o meu Senhor tarde virá, porque Ele trabalha por mim, porque eu sou só um instrumento. Quer ver? Você tem algumas coisas em casa que são instrumentos. A sua roupa é um instrumento, o seu sapato é um instrumento, você usa para uma finalidade. Aí você compra uma coisa mais nova, mas tem sempre alguma coisa que você gosta, mesmo antiga. E você usa sempre, mesmo com as coisas novas. Mas há outras coisas dentro da sua casa que você não vai usando mais, e você vai o quê? Guardando. Até que um dia você, acho que eu vou dar para alguém. Aí fica naquela luta, né? Porque nosso coração é um pouquinho seguro, né? Não vou doar, não, eu vou usar de novo. Não, eu vejo a minha esposa, olha as coisas no quarto assim, no armário, pega assim, ela pega uma calça, eu vou dar. Não, você não vai dar essa calça, não. Eu vou dar isso aqui. Não, você dê as suas coisas. Não, vou dar. Não dá não. Aí ela bota as coisas na cama e vai mexendo as outras coisas, eu vou lá na cama e pego e guarda. Aí ela vai lá e pega e tira. Já aconteceu isso na sua casa? Na vida cristã, se a gente não está sendo usado porque a gente não quer, o Senhor vai chamar outro. Sabe? A gente tem um grande privilégio. Que privilégio? De sermos servos do Senhor. Só que essa expressão no mundo é muito ruim, ser servo, porque a palavra servo, no sentido bíblico, é escravo. Mas quando nós somos escravos de Deus, o Senhor age de maneira diferente. E eu quero ler para você agora, mais uma vez, Coríntios capítulo 2, verso 9. Quando fala assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra preparo, que eu disse que em Isaías é Deus trabalhando. E qual é o trabalho de Deus? Você se lembra do trabalho de Deus? Deus tirou o povo do Egito. Tirou assim: filho, amanhã você precisa sair. E o povo foi? Foi assim que aconteceu? Deu trabalho, não deu trabalho? Mas não para Deus. Deu trabalho para Faraó. Porque ele não queria. Pergunto: Deus agiu conforme ele quis? Sim ou não? Agiu. Faraó tentou impedir. O nosso sofrimento, como o sofrimento de Faraó, é porque muitas vezes Deus quer agir, porque é Deus que age, queridos. Quem são aqueles que vão se perder? Foi justamente aqueles que não quiseram Deus agindo. Por isso que nos livros dos céus vai se abrir, por isso que lá em Apocalipse vai se abrir o livro da vida. Porque Deus quis trabalhar na minha vida e na sua. Então, se eu me perder, Ele vai abrir o livro, vai me mostrar: está aqui, filho, eu quis trabalhar em você. É eu que efetuo em todos, está lá. É Deus que opera em todos. Não, pastor, mas ali é o texto voltado para a igreja. Sim, para a igreja, porque os irmãos aceitaram. Por que você é igreja de Deus e o de fora não é igreja de Deus? Por uma questão: você aceitou o evangelho e a pessoa lá fora talvez não. Mas existe uma igreja de Deus aí fora, que não está aqui dentro, mas que obedece a Deus, mesmo sem o conhecimento de Deus. Parece confuso, né? Porque a Bíblia diz que lá no céu vão perguntar: Senhor, que feridas são essas nas suas mãos? Vai ter gente lá no céu que nunca ouviu falar de Jesus. Porque eu e você não vamos perguntar para Jesus: Jesus, que feridas são essas nas suas mãos, Senhor? Por que o Senhor está com a mão ferida? A gente já sabe que Ele morreu na cruz. Mas a Bíblia diz no livro de Zacarias: que feridas são essas nas suas mãos? Jesus, Ele diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, no trono da sua majestade, vai separar os bodes das ovelhas. E muitos das ovelhas vão dizer: Senhor, aonde nós vimos o Senhor com fome?
Aonde vimos o Senhor nu? Aonde a gente foi visitar o Senhor na prisão? Eu pergunto para vocês, aquele texto se refere a gente? Lógico que não. Porque a Bíblia diz que se você dá um copo de água a um dos pequeninos, você dá para ele. Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? A Bíblia também diz que se você atender algumas pessoas, você pode estar recebendo anjos na sua casa. Não é assim que a Bíblia diz? Então, nós não somos esse grupo de pessoas. Senhor, aonde a gente viu o Senhor com fome? Aonde a gente viu o Senhor com sede? Aonde a gente viu o Senhor nu e a gente deu uma roupa para o Senhor? Não, esse povo não é a gente. Porque a gente já conhece isso. Esse povo é o resto do mundo que serve a Deus sem saber que serve a Deus. Por isso ele diz, vinde benditos de meu Pai. Por isso que ele diz, venha para ser das bodas do Cordeiro, porque eu tive fome e você me deste de comer, estava preso e você foi me ver, estava nu e me vestiste. E vão se estranhar, Senhor, mas quando foi que vimos o Senhor? A gente já sabe que quando a gente faz a um dos pequeninos, a gente faz a Deus. Mas Jesus vai responder para esses que não sabiam. Quando você faz a um dos meus pequeninos, a mim, os fazes. Percebe como é grande o Evangelho? Percebe que nessa hora, o que nós podemos contribuir? Nada. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quando chegaram para João Batista, porque era poderoso, na mesma hora que você, quem é? Eu não sou o Cristo, confesso. Quem é você? Você é um dos profetas? Você é o enviado? Você é isso e aquilo? O que João Batista diz? Não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Queridos, eu e você somos apenas uma voz. Por que deserto? Porque deserto é você falar e ninguém escuta. E quantas vezes a gente fala de Jesus para os outros e ninguém escuta? Às vezes a gente passa a vida inteira dando um testemunho e ninguém escuta. Pega ônibus, vai para o trabalho, vai para a escola, a vida inteira sendo fiel a Deus. Eu não estou falando daqueles que estão turvo, não. Estou falando daqueles que são fiéis mesmo, sabe? Fiéis. E nunca ninguém perguntou nada. Nunca ninguém falou nada. Porque é uma voz que clama ao deserto. Mas essa expressão aqui, preparar, o que Deus tem preparado, que é o trabalho. Que trabalho é esse de Deus? Eu fui ler. Essa expressão que Paulo colocou como preparado, que no original, porque ele começa o texto dizendo, como está escrito. Imagine eu pegando o texto de o Senhor é meu pastor e faço uma alteração. Paulo não fez uma alteração. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo ele tendo falado a palavra preparo aí, e lá era trabalho de Isaías, ele não teve essa ousadia. Porque seria como se eu fosse recitar o salmo do pastor e eu mudasse alguma coisa. Porque quando Paulo diz como está escrito, ele está recitando algo passado. Esse preparo, no sentido oriental, sabe o que significa? O costume que o rei tinha de enviar pessoas para preparar a estrada para que depois ele passasse. Vou repetir, essa palavra preparo era, no costume oriental, os reis enviavam os seus servos, as pessoas, para fazerem as estradas, para endireitarem as estradas, para fazer o quê? Para que depois o rei, ao passar, pudesse passar na estrada segura. Igual como um clube de desbravador, a gente vai acampar em tal lugar, e normalmente vai alguns meninos antes,
com facão, com foice, abrindo o caminho para, quando o clube chegar, o clube possa passar ali e ter um local para acampar. Não é assim que se faz? Esse é o preparo. E sabe o que é mais importante, queridos? Talvez você poderia pensar, então nós somos essas pessoas que estamos preparando o caminho para que o Senhor venha? Não. É Ele que está preparando o caminho para você passar. Você compreendeu isso? E quando eu fiquei assim parado, maravilhado. Porque isso, o texto não é eu e você preparando o caminho do Senhor. É o Senhor preparando o nosso caminho. Deus me convida para o céu e Ele prepara o meu caminho para eu chegar no céu. Para você chegar no céu. Amém, queridos? Amém ou misericórdia, irmãos? Porque eu sei, né? Parece que está duro. Não sei se a chuva também esfriou o nosso coração. É Ele que faz. Imagine um professor ajudando um aluno. Normalmente, se o aluno for inteligente, ele vai aprender muito com o professor. Vai ou não vai? Mas se ele for, desculpa a expressão, um acomodado, ele vai passar nas costas. O professor me ajuda mesmo. E aí aquela ajuda vai fazer falta lá na frente. Só que na vida cristã, ninguém passa pelas costas. Ninguém chega no céu, estou aqui. Eu vou sair daí. Irmãos, eu estou dizendo que eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo, porque se Deus quiser, eu vou estar lá. Se Ele não quiser, eu também não vou estar lá. Eu vou aproveitar a vida. E de repente, sabe de uma coisa? Esse mundo aqui vai pegar fogo, e eu não quero pegar fogo, porque queimar dói. Eu quero ir para o céu. E eu vou para o céu. Não vai existir isso, irmãos. É Ele que prepara o caminho. Não somos nós que preparamos o caminho do Senhor. João Batista veio preparar o caminho do Senhor, não é assim que a Bíblia diz? E aí a gente diz assim, que nós somos João Batista, é verdade, nós somos a voz que clama ao deserto, então nós temos que preparar, endireitar as veredas, porque a palavra preparar é endireitar as veredas, já que o rei vai vir. Mas queridos, antes de você falar de Jesus para os outros, é Ele que prepara o seu caminho. É Ele que diz em Provérbios que Ele endireita as nossas veredas. Não é assim que diz em Provérbios, capítulo 3, verso 6? É Ele que endireita, queridos. É Ele, como diz o salmista, que nos tira do lamaçal do lodo e firma os nossos pés. É Ele. É Ele que faz, não sou eu, não é você. A única coisa que a gente faz é estar no chão. Mas é Ele que levanta. O você vir à igreja, é Ele que faz o querer. É Ele que faz o efetuar. Aí eu te pergunto, imagine Ele fazendo o querer e efetuar na minha vida e Ele não faz na sua. Que Deus é esse? Será que isso é verdade? Não. Ele efetua na vida de todos. Mas por que tem gente que violenta os outros, judia de pessoas, é assassino, mau? Se Deus faz na vida dos outros, é porque estes estão rejeitando tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles. E sabe, eu estou indo para a parte final. Eu quero ler com você Mateus capítulo 22. É o último texto. Mateus capítulo 22, verso 4. É a parábola das bodas, da festa do Cordeiro. Diz assim, verso 4: enviou os outros servos, Deus enviou os outros servos com a ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete,
Os meus bois e os cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Sabe essa palavra preparar? É a mesma no original. Deus nos convida para bodas do Cordeiro, amém? Mas Ele prepara o convite, Ele prepara a roupa, Ele prepara o caminho para eu andar, Ele preparou tudo. Já está tudo pronto. Como é que tem gente que não vai? Você consegue imaginar isso? Tem gente que não vai. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele preparou o caminho da salvação, minha e sua. Aí eu te pergunto, como é que tem gente que não vai se salvar? Como? É impossível, porque o caminho já está preparado. Pergunte aos tempos antigos, que Deus é esse? Enquanto que os outros povos tinham que oferecer sacrifício, sim, o povo de Israel tinha que oferecer sacrifício, mas era um símbolo do que o Deus eterno iria fazer na cruz do Calvário. As outras nações não. As outras nações pagãs ofereciam as crianças, ofereciam as pessoas mortas, ofereciam animais para aplacar a ira dos deuses. E nós temos essa compreensão hoje, que se a gente pecou, Deus está irado conosco e tem que aplacar a ira. Como é que a gente aplaca a ira dos deuses? Esses deuses só querem o nosso sangue. Esses deuses são realmente Satanás e seus anjos, queridos. Não tem como aplacar a ira. Quanto mais você fizer coisas para eles, mais você vai ter que fazer. Por isso a Bíblia faz a pergunta. Pergunte desde o princípio dos tempos. Pergunte desde a criação. Que Deus é esse além de ti? Alguém já ouviu um outro Deus sobre isso, que faz isso? Alguém já viu outro Deus falando e fazendo as coisas que este faz? Porque o que os olhos não viram, o coração não sentiu, os ouvidos não escutou, nem se passou pela mente humana. É o que Deus tem preparado. É como Ele tem preparado o nosso caminho. É como Ele tem endireitado as nossas veredas. É como Ele tem ido avante, quebrando as correntes. Se você passar pelas águas, não se preocupe, você não vai morrer afogado. Se você tiver que passar pelo fogo, você não vai nem esquentar, você não vai ser queimado. Se você está no lamaçal, eu vou levantar você e vou firmar os seus passos. Queridos, os profetas, quando escutam isso, eu pergunto, esses textos que eu estou falando para você, me dá autonomia então para eu sair da igreja e pecar à torta e à direita? Não! Quanto mais íntimo eu tiver de Deus, mais eu vou reconhecer que é Ele que faz, sempre. E até quando a gente comete equívocos, o Senhor ainda é misericordioso. Você já imaginou se na hora que Moisés, na segunda vez, que era só para uma, ele foi duas, ele desobedeceu, mas na segunda, quando ele feriu a rocha e mandou sair água, já pensou se não tivesse saído água? O que teria acontecido com ele? Eu vou dizer o que teria acontecido com ele. Porque já está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Ele teria sido morto pelo povo. Deus, em misericórdia a Moisés, permitiu que a água saísse da pedra. Mas disse algo para Moisés: leve o povo e Josué vai entrar. Você não vai entrar, porque você feriu a rocha quando eu disse que não era para ferir. Feriu duas vezes. Eu disse para não ferir, eu disse, fala a rocha. Sabe, queridos, às vezes a gente, quando vê alguém errando, a gente repreende, né? Pá! Deus repreendeu, mas não repreendeu naquela hora, porque se repreendesse não dando a água, Moisés estava
estava morto. Deus deu a água. A Bíblia diz que Moisés insistiu com Deus. E a Bíblia diz que não existiu outro homem como Moisés, que falava com Deus face a face. E a Bíblia diz como é que é isso, está lá em número 7. Esse face a face, Moisés ouvia a voz de Deus. Assim como vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo também. Moisés não via a Deus, ele ouvia a voz de Deus. É por isso que na lição os irmãos comentaram, o irmão Ezequiel comentou, que Moisés falou: Senhor, me mostra a tua glória. Porque Moisés ouvia a voz de Deus, como vocês estão me ouvindo, todos os dias, até que um dia, Moisés não queria só ouvir, ele falou: Senhor, eu quero ver a ti. Moisés, nenhum homem pode me ver e viver. Eu vou te botar numa fenda, vou passar de costas, e eu vou passar e você só vai enxergar a minha bondade e misericórdia. Se Deus tivesse passado a justiça dele, Moisés teria que ser morto. Sabia disso? Porque a justiça repreende o mal. E a Bíblia diz que no juízo haverá justiça e misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não, irmãos? E ali a misericórdia, as costas do Senhor, a bondade do Senhor passou, para que Moisés pudesse ver. Porque Deus disse para Moisés: você é alguém amado, você é muito amado. Deus também revelou isso para Daniel: você é alguém amado, muito amado. O anjo veio a Daniel: eu venho te fazer entender o sentido, porque você é alguém amado. Abraão: Deus vai destruir o mundo, Sodoma e Gomorra, eu preciso avisar ao meu servo, ao meu amigo. Que amigo? Abraão. Eu te pergunto, esses homens achavam que era alguma coisa? Porque eles só são a voz que clama ao deserto. Eu termino fazendo um apelo a você. Quer você ser essa voz clamando ao deserto? Enquanto o Senhor prepara o seu caminho, você, em gratidão. Por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabe por que constrange? Porque tanto amor que assim eu não tenho como ficar indiferente. E sabe os ímpios? Pois são os justos que ficaram indiferentes. Viram todo o trabalho de Deus, todo o esforço do Senhor e não quiseram. Os servos de Deus, ao verem este amor, ao verem essa misericórdia sendo dada a mim e a você, apenas reage como: eu preciso falar do Senhor para os outros. Eu preciso falar das boas novas, que Jesus está voltando. Vai ser muito difícil. Eu sou apenas uma voz. Eu vou entregar livros. Eu sou apenas uma voz. Essa igreja poderia estar lotada. Eu sou apenas uma voz. Essa igreja pode estar vazia. Eu sou apenas uma voz. Porque o Senhor já preparou o meu caminho. O Senhor já endireitou as minhas veredas. O Senhor é o rei que não envia os empregados para endireitar a vereda para ele depois passar. Não. Ele vem endireitar as veredas para que eu e você possamos caminhar em segurança à terra prometida. Ele endireita a sua casa. Ele endireita a minha casa. Ele endireita a minha vida e Ele endireita a sua vida sempre. E endireita a vida dos irmãos que vão assistir. Sempre. É Ele que faz. Quer você dizer para o Senhor: me ajuda a ser apenas uma voz. Me ajude a não desistir dos outros. Me ajude a não ser deixado, ser esquecido. Se você deseja ser a voz do Senhor nesse mundo mau agora, fique em pé e vamos fazer uma oração.
Santo e bendito Pai, o Senhor preparou a ceia, o Senhor endireita as nossas veredas, o Senhor envia alguém para preparar o caminho, o Senhor quebra as correntes, o Senhor nos livra do afogamento das águas, o Senhor nos protege do fogo. Senhor, que Deus é esse que trabalha para os teus filhos? Deveria ser o inverso, Senhor. As outras divindades, quando ficam nervosas, temos que oferecer sacrifícios, temos que oferecer isso ou aquilo para poder aplacar a ira dos deuses. Mas o nosso Senhor, Rei do Universo, que tinha todos os motivos para se irar com um grupo de pecadores que está nessa terra, porque só tem pecado aqui, Senhor, não tem, no resto do universo não tem pecado. Mas esse Deus, por isso os profetas perguntam, pergunte desde o princípio do tempo, que Deus é esse? Que Deus é esse que vem na cruz nos salvar? Que Deus é esse que vem procurar Adão? Adão, aonde você está, filho? Que Deus é esse que vai deixar o céu para vir nos buscar, para levar, para morarmos nas casas das mansões celestiais? É o Senhor que faz tudo. Nos ajude a entender que quanto mais o Senhor crescer, quanto mais focarmos no Senhor, mais vamos sentir a necessidade de nunca se orgulhar, de nunca se envaidecer. Quanto mais próximos do Senhor, mais sentiremos a necessidade de Ti, Senhor. Quanto mais santo tivermos, mais entenderemos que todas as nossas vitórias é o Senhor que faz, é o Senhor que prepara o caminho, é o Senhor que firma as nossas veredas. Não somos nós, nunca foi e nunca será. E todos aqueles que se perderem foram aqueles que acharam que podia fazer alguma coisa, até expulsar demônios em Teu nome. Mas o Senhor não vai reconhecer eles porque o Senhor não atuou neles. Por isso, Senhor, agora, ao voltarmos para as nossas casas, mesmo com a chuva que cai, que possa ser um exemplo ou um símbolo da chuva do Espírito Santo em nossas vidas. E que possamos ser apenas uma voz falando e entregando a Tua mensagem a toda criatura. Abençoe todos aqueles que vão sair, vão entregar os livros, em algum momento, seja no dia de hoje, seja durante a semana, e seja até o dia da Tua vinda, Senhor. Nos ajude a continuar pregando o Teu Evangelho. Abençoe a cada um de nós e abençoe aos queridos que ainda vão assistir essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, Senhor.